Olá, galera. Mais um exercício sobre capacitores. Agora o capacitor está já embutido, guardado, né, associado dentro de um circuito elétrico, com resistores, com baterias. Eu quero descobrir, né, de acordo com o enunciado que eu vou colocar ali agora de novo, eu quero descobrir qual é a carga que esse cara aqui está guardando. Legal? Vou colocar só a figura agora. Vamos lá. Resistor, 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 todos iguais. O que eu preciso trabalhar aqui? O que eu preciso desenvolver para trabalhar a carga? A equação que eu quero agora, que eu preciso é o capacitor, ele tem uma capacitância, já estou com ele aqui. Eu posso trabalhar essa capacitância em função da carga e da DDP no qual ele está submetido. Ou descobrir, na verdade, a carga de acordo com a DDP que está submetido e a sua capacitância. Não esquecer, aqui, o que eu tenho entre as placas do meu capacitor? Não esqueça disso nunca. No meio das plaquinhas do meu capacitor, estão separados por uma distância D. São duas plaquinhas, por exemplo, de metal. O que eu tenho entre essas plaquinhas aqui para poder guardar a minha energia? Eu tenho um material que é isolante. Inclusive, a partir desse material isolante, eu trabalho uma constante que é o epsilon na minha equação. Lembra? A equação da capacitância. Capacitância é o epsilon vezes a área das placas dividido pela distância entre as placas. Não vou precisar disso nesse exercício, tá? Mas é importantíssimo isso para você saber o seguinte: não tem corrente elétrica atravessando o capacitor igual atravessa o resistor. Aí, o que eu preciso saber? Eu preciso pegar esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de X, e esse ponto aqui que eu vou chamar de Y. Legal? E qual é a voltagem a DDP? Porque esse capacitor está entre o ponto X e Y. Então eu preciso descobrir qual é a DDP aqui. Se por acaso a DDP aqui for zero, passo zero multiplicando, a carga é nula, acabou. Tá bom? E aí, eu quero que você olhe para um detalhezinho importante. Provavelmente alguém pensaria nisso, ou já pensou, já vou estabelecer sua dúvida. Essa figura lembra, para alguns de vocês que já estão estudando um pouquinho mais, a ponte de Wheatstone. Onde, se eu pegar esse cara e multiplicar por esse cara e multiplicar por esse, ó, fizer esse produto aqui e esse produto aqui, e esses produtos forem iguais, a DDP aqui é zero. Se eu colocar um galvanômetro aqui, um amperímetro, ele marca corrente zero. Se eu colocar uma lâmpada, ela não acende. Se eu colocar um capacitor, ele não se carrega. A DDP seria nula. E se eu multiplicar, então, R vezes R, R quadrado, R vezes R, R quadrado. Então, a DDP aqui seria zero. Então, se você lembra da ponte do Wheatstone, você pode cometer esse erro. E aí, presta atenção que eu vou te ajudar agora, tá? Se por acaso você achar que isso é uma ponte de Wheatstone, a resposta seria zero. Nas opções, se tem a letra zero e nas opções letra A, B, C, D, se uma das opções é zero, isso seria um excelente distrator. Certo? Porém, olha só para essa minha figura, eu vou rascunhá-la aqui agora. Ó. Eu tenho aqui um resistor, um resistor, um resistor, um resistor, R, R, R e R, esse ponto que eu chamei de X, esse ponto que eu chamei de Y. Isso vezes isso, R quadrado, isso vezes isso, R quadrado. Se assim for, o que eu colocar aqui, ó, não interessa o que, naquele caso tem um capacitor, a DDP é zero, ó. O XY é igual a zero. Porém, isso só acontece quando a minha voltagem está aqui, ó. Tá vendo? Ligando esse ponto a esse ponto, que não é o que nós temos lá. Certo? A minha DDP está entre esse ponto e esse ponto, e não aqui, por exemplo, esse ponto e esse outro ponto. Então isso aqui pode te levar a achar que é uma ponte de Wheatstone. Se fosse uma ponte de Wheatstone, seria muito fácil a conta, não precisaria de muita coisa.
já marcaria zero. Então seria, de novo, um excelente distrator se você tivesse o zero aí dentre as opções. Tá? Então esqueça a ponte. Não é. Então vamos trabalhar mais um pouquinho dentro disso daí. Legal, galera? Então olha só o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Como eu já sei que entre as placas do meu capacitor tem um material isolante, para resolver, para achar DDP entre X e Y, eu vou tirar o meu capacitor daqui. Ele não vai participar da minha resolução até eu encontrar a diferença de potencial XY. É como se ele não existisse, porque não passa corrente por ele. Então a corrente sai do polo positivo da minha bateria, passa por esse resistor, a mesma corrente passa por esse, a mesma corrente passa por esse, a mesma corrente passa por esse. Todos estão em série. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. Legal? Vamos lá. U é igual a quem? RI. Eu vou continuar chamando de U. Ele aqui quer que você chame de V. Troque o V pelo U, não vai dar problema nenhum. Qual é a minha DDP total? U. Qual é a minha resistência equivalente para o meu circuito? Do jeitinho está ali. R, 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 R em série, 4R. E aí eu calculo a minha corrente elétrica. Legal, galera? Vamos lá. 4R vezes I. Quanto vale a minha corrente elétrica? U sobre 4R. Que U é esse? É o V total. É o U entre os pontos que eu vou criar agora. Tá vendo que eu chamei de X e Y aqui? Para facilitar mais ainda a minha vida, eu vou chamar esse ponto aqui de A e vou chamar esse ponto aqui de B, tá certo? Então, na verdade, vamos só escrever aqui para ficar mais organizadinho, tá? Para você. Qual é a minha corrente elétrica total? Ela vai ser UAB, UAB, UAB sobre 4R. Vou guardar isso daqui. Na verdade, o que eu estou querendo é a DDP entre X e Y. Agora, olha só para cá. Vamos lá. Olha só para essa parte aqui, ó, de onde eu estou traçando aqui uma linha imaginária para cá. O ponto X e Y é isso aqui. Ó. O que eu tenho entre X e Y olhando para esse lado da minha equação? Eu tenho R e R em série. Então, eu vou calcular qual a DDP entre X e Y. Então, daqui, ó, vou sair do ponto X e vou andar até o ponto Y. Quando eu faço isso, eu passo por R, os dois em série. Então, a DDP entre X e Y é R entre X e Y vezes I. Qual é a DDP entre X e Y? Vamos lá. Qual é R entre X e Y? 2R. R mais R, os dois em série, somo. Vezes a corrente total. Qual é a corrente total? UAB sobre quanto? 4R. Certo? Cortei, cortei. Simplifiquei, sobrou um 2. Qual é a DDP entre X e Y? É o UAB sobre quem? Sobre 2. O AB é o que ele vai chamar de V maiúsculo. Vou substituir depois. Pega esse cara aqui e joga aqui agora. Por quê? Qual é a capacitância associada à carga e à DDP? Sendo que o meu capacitor está entre X e Y. A capacitância dele é C. Vezes a DDP entre X e Y, que é quem? O AB sobre 2. Passa multiplicando. O AB sobre 2 é V. V sobre 2. Isso é a carga guardada por esse capacitor. Qual a carga que ele está guardando? CV sobre 2. Legal? Essa é a carga do meu capacitor. Ok, galera? Vou voltar com ele aqui no desenho, tá? De outra cor. Então, quando eu trabalho o capacitor e ele pede para eu calcular a carga, um capacitor de capacitância C, eu preciso descobrir qual a DDP entre os pontos, entre os terminais do capacitor. Como não passa a corrente por ele, eu faço todo o desenvolvimento do meu circuito elétrico, aplicando a primeira lei de Ohm, aqui no caso,
como se ele não existisse, porque não passa corrente por ele não vai fazer subdivisões. Então, onde eu trabalho a ideia da minha corrente para descobrir diferenças de potenciais, eu não preciso do capacitor. Eu apaguei. Mas eu preciso da DDP entre esses pontos. Então, fiz como se fosse um exercício normal de circuito elétrico envolvendo apenas gerador e resistores. Depois eu volto com o meu capacitor para finalizar o exercício. Legal, galera? Então, procure a opção no gabarito que marque aquilo ali, CV sobre 2 ou CU sobre 2. Legal? E lembrar, pense, se você não lembrou, volte um pouquinho na parte teórica da ponte de Wheatstone. Veja se o desenho te lembra vagamente, mas esse lembrar vagamente aqui pode associar a um erro bem comum. Tranquilo, galera? É isso aí, galera. Um grande abraço.